Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma quarta-feira estamos juntos para celebrar o nome do Senhor. Demoramos aí um pouquinho na nossa conexão, mas agradecemos a alegria de estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor, né? Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Boa noite, a paz do Senhor, que bom estar junto com você. E hoje a gente está na casa de uma irmã da igreja. E hoje a gente mais tem bonita de toda a igreja. E hoje a gente tem plateia. Cadê a plateia? Esse pessoal, viu? É uma live com plateia hoje. É uma alegria estarmos juntos, né? Hoje é uma data especial para nós, estamos completando um mês de restauração e vida, né? Esses primeiros 30 dias foi um momento muito especial para nós, né? Então hoje nós estamos aqui na casa da Larissa, no momento de reunião presencial e também, obviamente, como a casa dela não é muito grande, você vai poder participar conosco aqui através dessa transmissão. Então, um momento especial de celebração, de estudarmos juntos a palavra de Deus. Quero convidá-los a orar conosco e consagrar ao Senhor esse tempo especial desse dia 16 de agosto de 2023. Nosso Deus, te agradecemos, estamos mais uma vez reunidos debaixo do teu nome santo, nome bendito, poderoso e o precioso nome de Jesus. Temos razões para engrandecer o teu nome nesta noite. Gostaríamos muito de entoar cânticos e glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, um final de semana especial que o Senhor nos deu, Dia dos Pais, pelo tempo em família, pelos momentos especiais de viagem que alguns dos nossos queridos irmãos puderam experimentar. Como é bom estarmos juntos como família e principalmente celebrando a paternidade, esse dom que o Senhor tem concedido a nós. E queremos nesse momento consagrar esse tempo de estudo, queremos agradecer ao Senhor porque temos esse privilégio, essa honra de abrir as Escrituras e de poder estudar a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas que são muito importantes para nós, coisas que são preciosas para nós. Por isso, ó Deus, visita cada casa, visita este lugar, que seja um momento glorioso, seja um momento de adoração e um momento de visitação do Senhor. É a nossa oração, Senhor. Oramos em nome de Jesus, consagrando a Ti este tempo. Amém. 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 Pois não, Eliana que vai trazer uma breve reflexão para nós hoje. Falamos domingo passado a respeito do presente esquecido, falando a respeito da obra do Espírito Santo, e vamos dar continuidade. Como temos feito às quartas-feiras, nós temos nos aprofundado mais nos assuntos que estudamos no domingo, para que a nossa capacidade de absorver, a nossa capacidade de compreender as Escrituras aumente, né? Então, mais uma partezinha hoje, a Eliana vai ter o privilégio de trazer essa reflexão para nós nessa noite. Amém. Que prazer estar com vocês e com vocês aqui também, que vieram estar aqui na casa da Larissa, nesse lugar especial para nós, e agradecer a Larissa por essa oportunidade de estar aqui com ela. Domingo passado, o Silvio falou sobre um tema bastante importante, né? Qual foi o tema? A obra do Espírito, né? O presente esquecido. O presente esquecido. E foi muito preciosa a palavra dele domingo. Tivemos muita dificuldade na transmissão e não ficou gravado no YouTube. Tem no Instagram, você pode ver. A qualidade não ficou boa, mas você consegue ouvir a pregação de domingo. Hoje, eu fiquei pensando, hoje eu vou ministrar um pouquinho, porque eu fiquei pensando sobre o que ele falou no domingo, sobre esse presente precioso que é o Espírito Santo de Deus, que se manifesta em nós, que se move em nós. E aí eu fiquei pensando, e aí Silvio falou que eu ia trazer a palavra hoje, e eu fiquei pensando sobre a ação do Espírito em nós de uma forma assim muito direta e muito simples até, né? A forma como o Espírito de Deus nos dirige,
Então, eu quero falar rapidamente sobre isso e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, se você puder. E diz assim, Atos capítulo 13: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhe disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. É interessante que ali havia um grupo reunido buscando uma direção, buscando a presença do Senhor, e o Espírito Santo de Deus falou com eles. E falou diretamente, disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, acontece, eles separam Barnabé e Saulo, acontece a primeira viagem missionária, depois acontece a segunda viagem missionária, e é interessante aqui no capítulo 14, a partir do verso 8, olha que interessante isso aqui. Eles já iam fazer uma nova viagem missionária, então capítulo 16. Capítulo 16, no verso 6. Atos 16, 6. Eles já iam começar a segunda viagem missionária e tinham um plano na cabeça. Vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Aqui no verso 6 do capítulo 16 de Atos vai dizer assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. E naquela noite, Paulo teve uma visão, da qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. E uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido e púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu, até que aceitamos. Olha que coisa interessante, eles tinham um planejamento para fazer a obra do Senhor. Eles tinham uma viagem, planejada na cabeça deles para fazer a obra. De repente, o Espírito de Deus, ele entra nessa história e ele fala: não vão para esse lugar, vocês vão para um outro lugar. Eles iam continuar na Ásia, mas o Espírito de Deus estava levando eles para o outro lado, para a Europa, não é? E ali eles entenderam a direção de Deus. E eles foram para lá e eles começaram a falar de Jesus, foram para um lugar
vamos procurar um lugar de oração. No fim, eles acham mulheres conversando, e ali as mulheres conversando, eles encontram Lídia, e Lídia é tocada com a palavra de Paulo e Silas, e ali ela é batizada, toda a sua família, e ali começa a história da segunda viagem missionária de Paulo. E eu fiquei pensando puxa, mas será que a Ásia não precisava da palavra? Não é? Será que a Ásia não precisava do evangelho ali? Mas o Senhor sabia o que Paulo e Silas não sabiam. Que havia um campo muito grande de pessoas que precisavam do evangelho. E eu fiquei pensando sobre isso esses dias com a palavra que o Silvio deu, né, do presente esquecido, que é o Espírito Santo de Deus que nos dirige, que fala conosco, que nos confronta muitas vezes, que nos conforta, que nos ensina. E eu fiquei pensando das vezes que Deus fez isso conosco. E é capaz de eu chorar, né? Lá vou eu chorar. Toda vez a mesma de coisa. Novo. Mas como o Senhor ele fala conosco de formas tão especiais, né? Tão especiais. Domingo, Silvio citou de uma vez que nós estávamos tendo uma briga de casal lá no quarto e as visitas na sala. E pensa, não era uma briga pequena, era daquelas assim de... O bicho pegou, né? Não era tão grave, eu só queria te matar, só. Era recíproca. Assim, que dia difícil aquele. E era uma briga assim que se repetia, que se repetia, que se repetia. Eu sei que naquele dia a gente cansou e a gente foi orar. Senhor, pedindo a ajuda do Espírito de Deus, o que está acontecendo aqui? Onde foi que isso começou? Aqueles gatilhos que a gente tem, que trazem uma luta, uma guerra assim maior do que precisava. E nós começamos a orar. E nós fizemos uma oração naquele dia, que a gente aprendeu há muitos anos atrás, que é: aonde foi que isso começou? Senhor, aonde foi? A gente se ama, a gente é tão feliz juntos. Aonde foi que isso começou? E foi interessante que nós ali no quarto, chorando, ajoelhados do lado da cama, brigados um com o outro, e a gente resolveu que não dava mais para continuar a conversa. A conversa não tinha mais conversa. A gente tinha que... Tem hora que não dá mais para brigar. É hora de ajoelhar e buscar a ajuda do Espírito de Deus. E foi isso que fizemos. E o Senhor nos fez lembrar de algo muito lá atrás. Algo que tinha acontecido tão lá atrás. E o Espírito de Deus nos trouxe luz no meio daquela situação. Eu falei para ele e ele falou: nossa, eu não imaginava que isso tinha ferido tanto o seu coração. E ele me pediu perdão, e aí oramos, pedimos perdão a Deus, e aquilo que parecia difícil de acertar, graças à ação do Espírito Santo de Deus, nós fomos curados, não é? Sim. Uma coisa interessante nesses dois textos que a Eliana falou é o contraste entre o capítulo 13 e o capítulo 16. Não sei se vocês prestaram atenção, né? Havia um grupo de pessoas reunidas na igreja de Antioquia e o Espírito Santo trouxe uma visão e uma direção para eles. Eles não estavam buscando uma viagem missionária, eles estavam apenas orando, buscando a vontade de Deus. E aí vem uma direção, separar dois homens, Saulo e Barnabé, e eles vão para a primeira viagem. No capítulo 16, já é diferente. Eles têm um plano, eles querem anunciar a palavra de Deus, a coisa correta, motivação correta, mas o plano é desviado. Ou seja, não houve a mesma sensibilidade da primeira experiência. Na primeira experiência, eles ouviram a voz do Espírito e tiveram uma direção. No planejamento da segunda, já não houve essa sensibilidade. O Espírito Santo precisou
e conduzindo a vida dos dois missionários apóstolos através da tentativa e erro. E isso acontece com a gente o tempo todo. Quando nós estamos muito ávidos para fazer alguma coisa, quando a gente está buscando uma direção e a gente entende que aquela direção é a correta, muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade da direção do Espírito Santo. E é interessante que eles foram literalmente para a esquerda, o Espírito do Senhor os impediu. Depois foram para a direita e o Espírito de Jesus os impediu. E depois eles vão para cima. E aí vão acabar parando na Europa para uma obra extraordinária. Então a gente precisa tomar cuidado, às vezes, quando nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, principalmente quando há muita emoção, no nosso caso, nessa experiência triste, né, de, graças a Deus, muitos anos atrás, mas quando nós estamos muito envolvidos, muito certos do que vamos fazer, a gente tem mais dificuldade de entender a voz do Espírito Santo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A nossa carne, ela fala. E às vezes ela insiste. E a gente é bem teimoso, né, para fazer algumas coisas, né? E o Espírito, às vezes, ele fica esperando. Bom, então eu vou ver o que vai dar aqui. Aí a pessoa fala assim, mas por que Deus permitiu que eu fizesse? Os sinais aconteceram. Mas a pessoa, não, eu vou não, porque é de Deus, é de Deus, é de Deus. E não abre os ouvidos para ouvir. Né? E aí eu fiquei pensando em mais outras situações, né? Essas assim, bem recentes. Eu poderia ficar aqui falando muita coisa, né? E a gente não tem tempo para isso. Mas assim, eu quero falar só de mais duas situações que aconteceram muito recentemente, né? Quando a gente chegou aqui agora em março, voltando para morar em Salvador, já de Malicuia, e descemos do ferry e nós oramos ali. Senhor, aonde nós vamos morar? Salvador é tão grande, aonde está a nossa casa? Saindo do ferry, Senhor nos dirige, nos mostra aonde está a nossa casa. Onde está a nossa casa? Era um tempo assim de mudança, uma mudança bastante difícil para nós, mas assim, aonde está a nossa casa? E foi interessante que a gente veio para cá, para a casa da Larissa. E a gente ficou ali no quarto, deitados, pensando o que fazer, olhando os aplicativos de aluguel, olhando para isso, olhando para aquilo. Senhor, aonde que é? E Larissa, ela conseguiu uma visita numa casa no dia seguinte, pela manhã. E eu sei que, para resumir, nós fomos nesse condomínio, naquele dia mesmo. Passamos nesse condomínio para ver uma casa amarela que estava para alugar. Passamos no porteiro e falamos, só que a gente só ia ver a casa no outro dia pela manhã, mas como a gente queria dar uma olhada para adiantar, porque se fosse ruim a gente já ia descartar, não, vamos... Aí a gente foi para esse lugar, o primeiro lugar que a gente foi nesse condomínio e a gente perguntou para o porteiro, tem uma casa amarela para alugar? A gente marcou para ver amanhã, será que a gente pode dar uma olhadinha? Ele falou, eu estou sabendo de uma casa amarela para alugar. Mas tem uma outra casa ali, na última rua. Ali no fundo, ali, é a penúltima casa. Vai dar uma olhadinha lá, olha lá, vê se vocês gostam. Deu o telefone do dono. A gente passou na frente da casa. A primeira casa que a gente viu. E a gente falou o quê? É aqui. É essa casa. E aí no dia seguinte, falamos com o dono, marcamos para o dia seguinte e fomos ver. Tantas casas. E o mais interessante é que se você fizer uma linha reta daqui, da casa da Larissa, até a nossa casa, que fica para lá, dá 1 quilômetro, mais ou menos, em linha reta. Né? Não dá para fazer isso, você tem que ir lá pela orla, mas em linha reta, 1 quilômetro. E eu achei tão interessante isso. Eu falei assim, como Deus mostra, como Deus dirige, como Deus fala, como ele abre as portas que às vezes a gente acha que está fechado, como que eu preciso do Senhor.
para resolver isso. Aí passou, a gente já está fazendo 5 meses, né, morando ali. Aí, um mês atrás, mais ou menos, eu senti um incômodo tão grande. Eu estava lá no meu quarto, e eu senti um incômodo tão grande assim. Olha aquela sacola. Era uma sacola que eu tinha ganho numa pregação que eu fui fazer, e eles me deram uma sacola com produtos lá da Natura, essas coisas, né? Não pode fazer comercial aqui. É um produto Cosmético. um cosmético. Aí tinha lá uma caixa com vários cosméticos dentro e tal, né? E quando eu ganhei, eu peguei algumas coisas, fechei e coloquei dentro dessa sacola e pus ali no cantinho do meu armário. E o incômodo, olha a sacola. Eu sei que eu fiquei uns 4 dias com esse incômodo. E não olhava. Aí ia fazer outra coisa. Olha a sacola. É muito engraçado. Aí eu tinha ido mais para lá e olha a sacola. Eu falei, eu vou olhar a sacola. Aí peguei lá no cantinho do armário, peguei a sacola, abri a caixa, tinha ainda alguns cosméticos de uma certa marca, e aí eu peguei, tirei, esvaziei a caixa, e por causa do incômodo, eu olhei para o papel que tinha dentro. Porque vem aqueles papel de seda, ainda envolvendo, não sei o que, né? Tinha um papel embaixo assim. Normalmente eu teria olhado e jogado fora, porque não tem mais nada, mas por causa do incômodo, aí eu fui lá olhar, aí tirei o papel. No que eu tirei, tinha um envelope lá dentro. E dentro do envelope tinha dinheiro. Tinha R$ 250 dentro do envelope. E foi tão interessante. Eu falei, Senhor, por que eu não vi antes? Eu demorei para ouvir. Mas, se não, entende a coisa assim tão pequena, tão... O pessoal que deu a oferta deve estar dando risada agora da gente, porque eles assistem também. Aí eu falei, puxa vida, Senhor, olha o cuidado do Espírito de Deus conosco, de mostrar e de falar uma coisa que talvez ia para o lixo sem eu saber. O lixeiro ia gostar. Não, mas nem ia ver, porque ia estar lá dentro do negócio lá. Não ia ver. Aquele valor ia se perder. Assim, o que eu estou querendo falar hoje? O que eu estou querendo mostrar? Que Deus, Ele tem caminhos para nós. Ele tem ensinamentos. Ele vai falar. Ele vai mostrar. Ele vai incomodar. Ele vai dizer não. Ele vai dizer sim. Ele vai impedir. Ou ele vai mostrar um outro caminho. O problema é que nós esquecemos que nós temos um presente que é dado a nós. Para nós que temos uma aliança com Jesus, isso é vivo. Alguém poderia dizer assim, isso é coincidência. Não. Mas eu e você conhecemos o Senhor que nos mostra. E eu, conversando com vários irmãos, olhando para as lutas que muitos temos enfrentado, eu falei, Senhor, muitas vezes nos falta a ação, olhar e ser sensível à voz do Espírito. Às vezes a gente se mete em confusão, a gente se mete numa luta sem fim, porque a gente não ouve o que o Espírito... Eu já sei, eu vou fazer. Eu já sei, eu vou resolver isso aqui. Eu já sei como é que faz esse negócio aqui. Eu vou resolver. E talvez o que o Senhor queira trazer para você hoje, e para mim, e para nós aqui, é que Ele tem saídas, mas eu e você precisamos estar sensíveis à voz dele. Tem coisa pequena que Ele vai mostrar, mas tem coisa grande que Ele vai mostrar.
Tem coisas, é o que diz Jeremias, capítulo 33, verso 3. Invoca-me, te responderei. Coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas está ali para Ele. Então, tem lutas que a gente está lutando com a nossa força, na nossa capacidade, do nosso jeito. E você sabe que quando tem coisa que a gente vai para resolver e o negócio fica como? Fica pior. Fica pior. Então, a minha palavra para nós hoje, como igreja, é que Deus é um Deus que se manifesta, né? Deus é um Deus que vai falar conosco. Nós fizemos parte de uma igreja neopentecostal por 10 anos. Fomos muito abençoados ali, muito, muito, muito. Aprendemos coisas muito preciosas ali. Mas chegou um determinado momento que nós voltamos para a Igreja Batista. Literalmente, voltamos. Por quê? Porque há um movimento dentro das igrejas evangélicas que tem distorcido a ação do Espírito, que tem feito coisas assim exageradas, coisas que não vêm do Senhor. E por isso nós voltamos, mas nós cremos na ação do Espírito. E como igreja, como famílias, e como casais, e como servos do Senhor, a gente precisa saber que Deus fala conosco sim. Às vezes não no exagerado, que o Espírito está aqui porque está todo mundo gritando, está todo mundo rodando, está todo mundo... né? A gente começou a olhar e ver que havia muita carne no meio de algumas manifestações do Espírito. E aquilo nos incomodou. Então voltamos para a Igreja Batista. E hoje, como Igreja Restauração e Vida, o nosso grande desafio é ser sensível ao que o Senhor está falando. O que Ele está falando? Quais são as saídas? Às vezes a gente vai ter que parar e pedir perdão como fizemos na nossa briga. Estávamos ali tentando, na nossa briga, resolver em nós. E o Senhor falou, não é assim não. Sou eu que vou trazer a resposta. Então, a gente podia orar, não é? E eu queria convidar vocês que estão aqui, e você que está ouvindo essa live, qual é a situação que não tem saída na tua vida? O que não tem saída? O que está difícil demais? O que está muito complicado? O que você está cansado demais? Ou você está buscando a tua saída? Ou você está batendo a cabeça, tentando resolver do seu jeito? Hoje à tarde eu estava orando por isso, e eu falei, Senhor, traz seus milagres para nós. Se manifesta, traz os seus milagres no meio do teu povo, para que a gente possa adorá-lo. Quanto tempo você está carregando essa luta? Não. Vamos parar e vamos ouvir o que o Espírito vai dizer. É interessante que o primeiro texto que eu disse, eles estavam orando, jejuando, buscando, adorando ao Senhor. E ali o Espírito falou. Então, eu diria para você, para um pouquinho. Talvez você tenha feito planos, e eu digo para você, para com seus planos. E vamos orar. Vamos trazer o jejum de volta. Vamos buscar a presença do Senhor para ouvir a direção do Espírito de Deus, o presente esquecido. Vamos orar. Talvez você ficou com uma vontade imensa de buscar mexer em algumas sacolas. Pensou em chegar em casa mexer nas sacolas? Pensaram por aí? Mas muito mais do que mexer nas sacolas, talvez tenha uma surpresa para vocês nas sacolas, é essa sensibilidade daquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós. Eu acho que quando nós estamos muito tensos, muito afoitos,
muito centrados numa determinada situação, a gente perde essa sensibilidade. Então é hora de parar, de pedir até perdão ao Senhor. Puxa, Senhor, eu nem orei a respeito disso, já fui logo resolvendo. Talvez essa é a razão pela qual não deu certo. Por isso que a gente não chega em lugar nenhum. Muito interessante nós chegarmos na cidade que a gente conhece tão bem, falar assim, o Senhor já tem uma casa preparada para nós, sabe quais são as nossas necessidades e vai nos dirigir até lá. Como que ele ia fazer isso, a gente não sabia. 5 meses depois, que é agora que a gente está compartilhando isso para vocês, assim, o primeiro lugar que nós fomos, Deus já tinha preparado. Então nós estamos muito felizes, porque a sensibilidade veio aos nossos ouvidos naquele momento. Mas tem outras vezes que a sensibilidade não acontece. Tem outros momentos que a coisa não funciona assim, e aí a gente precisa se arrepender e buscar graça diante de Deus. Vamos orar? Você vai orar? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento gostoso que estamos reunidos aqui e também com esses queridos irmãos que estão nos acompanhando por essa transmissão. Queremos pedir perdão pela nossa... Às vezes somos afobados, às vezes somos muito imediatistas e às vezes nós achamos que temos a capacidade de resolver as coisas, Deus. E só quando as coisas não dão certo, só quando às vezes a gente quebra a cara, literalmente, é que nós ajoelhamos e pedimos a Tua direção. Nos perdoe pelos nossos impulsos. Nos perdoe, ó Deus, pela nossa teimosia, muitas vezes. Hoje nós queremos reconhecer isso e, à luz da palavra do Senhor, pedir, ó Deus, que os nossos ouvidos sejam mais sensíveis ao presente esquecido, que é o Teu Espírito Santo, Senhor. Ele fala, Ele nos mostra, Ele nos conduz. Jesus Cristo não está mais pessoalmente conosco, mas Ele deixou o Consolador. Ele deixou aquele que nos guia a toda a verdade. Ele deixou aquele que é a direção para todos os aspectos da nossa vida, que é o Seu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nós pedimos que os nossos ouvidos sejam transformados. Pedimos que a nossa sensibilidade seja aguçada e que, neste momento, essas questões pelas quais estamos passando, nós tenhamos a direção do Teu Espírito Santo. Da mesma maneira que na igreja de Antioquia o Senhor separou esses 2 homens tão especiais, nos dá a oportunidade de viver o que o Senhor tem preparado para nós. Vontade boa, perfeita e agradável, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado a partir dessas experiências, dessas direções que o Teu Espírito nos proporciona. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por ter enviado o Teu Espírito Santo, que habita em nós, na vida daquele que nasceu de novo. E nós queremos ter essas experiências, Pai. Nós abençoamos a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, as situações da vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo. E agora, em especial, queremos orar pela nossa igreja, Senhor. Obrigado por esses 30 dias, por esse primeiro mês. Obrigado pelas coisas que o Senhor já fez. Obrigado pelas Tuas direções. Obrigado a Deus por esses queridos irmãos que têm se doado, que têm trabalhado para que pessoas sejam alcançadas com a Tua palavra, para que casais sejam restaurados, homens, mulheres. Por isso nós apresentamos os próximos meses da Restauração em Vida, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo de acordo com a Tua vontade. Apresentamos o curso de mulheres agora no mês de setembro. Setembro chega a primavera. Que seja também um florescer na vida dessas mulheres que estão, a Deus, tão oprimidas pelo machismo, às vezes descaracterizadas pelo feminismo, mas vão aprender a divina feminilidade, Senhor. Usa a Eliana como instrumento, seja um tempo poderoso na vida dessas mulheres. E eu já oro também pelos homens, em outubro, quando vamos estar juntos para sermos, ó Deus, homens segundo a Tua vontade e desfrutarmos de uma masculinidade saudável, Senhor. Conduz os passos da Igreja Restauração em Vida, abençoa cada membro desta igreja neste momento, seja, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, que tudo isso seja para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos também